Oi, Chuchu, estou com vocês para que tá tudo ótimo. Bom, no vídeo de hoje, no conteúdo do vídeo de hoje, né, vai ser aviso, né, avisinho. Mas não já vai deixar o celular aqui embaixo no meu canal, se ainda não for inscrito. Muito obrigada pelos 21 inscritos, vamos bater 30 ainda essa semana. Não, até semana que vem, tá? Porque eu sei que vocês conseguem. E dê uma passadinha lá nos vídeos passados, nesse daqui, top 5 telas que eu mais estou assistindo no momento, e esse separando. Dê uma passadinha lá no segundo canal, porque se acontecer alguma coisa aqui no nosso canal, eu vou estar falando lá, tá bom? E aqui eu também posto várias meninas Tumblr, tá? E vamos chegar a 10 seguidores aqui no Instagram. Bom, uma coisa importante que eu tenho que dar é que as capas que é desse canal, né, não sou eu que faço, tá? Eu pego do Pinterest. Vou mostrar um exemplo pra vocês. Aqui, tem várias pessoas por exemplo, eu pego uma foto assim, eu pesquiso aqui no Pinterest, é capa de Outela, aí aparece aqui, galera. Aí eu sempre, como que é mesmo? Comento PG, que aí a pessoa sabe que eu peguei. Bom, mas não tem esse vídeo aqui no meu canal? Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Esse vídeo aqui no meu canal foi eu que fiz a capa, entendeu? Foi eu que fiz a capa desse vídeo aqui. O resto eu peguei do Pinterest, tá bom, galera? Porque tem várias pessoas que, né, que liberam no Pinterest. Aí eu sempre tô comentando PG pra pessoa saber que eu peguei. Então pode ficar tranquilos, tá? Por exemplo, essa partezinha aqui, ó, que eu tô circulando, foi eu que fiz. Essa parte aqui, ó, venha conferir. E como fazer a capa de vídeo personalizada, tipo, as escritas, né? As escritas aqui são tudo eu que fez. Agora, a capa de vídeo não fui eu, tá? Eu só escrevo o conteúdo, escrevo venha conferir e capa Thalita, e o canal eu escrevo lá embaixo, que no caso é Rechuchus. Então espero que vocês, né, não fiquem bravos comigo por isso, porque tem, tipo, várias hotelas também pegam do Pinterest e liberam. Então, por favor, não fiquem bravos comigo, por causa que do Pinterest, elas que estão liberando, tá? Então, elas deixam a gente salvar. Então, espero que vocês não fiquem bravos comigo. Então, foi isso, gente. Espero que vocês não fiquem tristes, tá bom? Nem bravos. Senão, eu vou ficar triste por causa que, né, vocês estão bravos comigo só por causa disso. Mas eu vim falar aqui por causa que, né, galera, pra, tipo, não dar mais problemas. Então, eu só vim falar aqui, tá? Tipo, né, pra poder vocês não desconfiarem de mim, nada, tudo mais. Então, se eu não falasse pra vocês sobre isso, ia ser muito pior. Então, eu espero que vocês entendam, tá bom? Que aí nós dois vamos ficar, né? Nós dois ou duas vamos ficar felizes, não tristes. Tá, galera? Então, espere que vocês entendam, tá? Então, espero que vocês entendam. Desculpa, mas foi isso, gente. Espero que vocês não parem de gostar de mim só por isso. Mas foi isso, gente. Tchau, tchau.